Beatriz. Olá, Cristina. Oi, pessoal. Pessoal, nós estamos aqui hoje com o objetivo de divulgar esse canal que nós estamos criando com carinho. Sim. Né, Beatriz? Sim. Meu nome é Cristina Colina. Meu nome é Beatriz Sara. Então, vou apresentar a Cristina. Cristina é terapeuta sistêmica, integrativa, e dentre outras formações é também psicóloga, pedagoga, reikiana e consteladora familiar. Eu vou apresentar a Beatriz Sara, que é psicóloga graduada pelo UFMG, também terapeuta integrativa, reikiana, taróloga, dentre outras formações. Sim. Então, Cristina, você gostaria de falar um pouquinho sobre as constelações familiares? Sim. O carro-chefe do meu trabalho são as constelações familiares do Bert Hellinger, né? E Bert Hellinger, ele foi um teólogo e também um psicoterapeuta, que trabalhou junto com as tribos Zulus, né? A primeira formação dele era teólogo, ele era padre. Ele trabalhou em missão na África junto com essa tribo dos Zulus, e ali ele aprendeu, ele tirou grandes ensinamentos. Um dos principais ensinamentos é que para que se haja um relacionamento bacana entre as pessoas, do grupo, da família, né? Ali no caso da tribo, das tribos, que sejam respeitadas algumas leis sistêmicas. Ele trouxe com grande propriedade, ele nomeou essas leis na observação de como essas tribos, e também várias outras tribos, né, do mundo, tratavam as questões dos conflitos entre eles, conflitos de pais e filhos, algum incidente, algum percalço, né, que poderia acontecer, eles traziam ali para o grupo, né, e ali, com a ajuda, né, no caso do pajé, ou no caso do sacerdote, mas agora no nosso caso, o caso do terapeuta, como mediador, né, mediador para esses conflitos. E observava, assim, como que as leis, que ele nomeou 3 leis, poderiam estar sendo afetadas de alguma forma, que ele chama de 3 leis do amor, que é a lei do pertencimento, que todos têm direito a pertencer, aqueles que são excluídos do clã, de alguma forma, né, da família, que agora Hilbert trouxe todo esse ensinamento, toda essa filosofia para a família, né? E aí, a lei do pertencimento, aquelas pessoas que são excluídas de alguma forma, que é lhes vedado o direito de pertencer, no caso, seja por abusos, alcoolismo, drogadição, outras ofensas, digamos, aos membros da família, a não ser um caso de parente que mata parente, que já é outra questão que não deve ser levada da mesma forma que a lei do pertencimento da inclusão de todos os membros, né, de alguma forma, e também a questão dos abusos, elas são um pouco controversas, e cada caso é único a ser olhado, né, a ser incluído ali, porque não há algoz, não há vítima. Às vezes todos somos algoz, às vezes somos vítimas. Então, para um todo maior, né, que ele chama de campo familiar, que ele trouxe essa visão, principalmente na teoria do Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos, né? Que tudo que nós pensamos e sentimos, nós irradiamos, e essa irradiação faz com que nós afetemos outras pessoas, principalmente aquelas às quais nós estamos energeticamente ligados, né? Então, essa exclusão, ela é devolvida nas futuras gerações, ou na geração atual, em forma de sintomas, né? Porque nas teorias da terapia familiar, era muito colocado, né, no grupo de Milão, como o sintoma ali da família. Às vezes uma pessoa que apresentava uma inadequação, uma dificuldade, ela simbolizava o que estava acontecendo inconscientemente ali dentro dos membros, né, da família, certo? E também a segunda lei, que é a lei de trocas, equilíbrio das trocas, principalmente no caso de casais, no caso de amigos, empresas, quando há um desequilíbrio da lei de dar e receber, né? Um dá mais que o outro não dá conta de devolver, né? A balança vai entrando em desequilíbrio, não há reciprocidade, né? E que está sendo muito falado hoje em dia, reciprocidade afetiva, principalmente, e efetiva também, porque nós estamos no mundo da matéria, então tudo é preciso esse equilíbrio entre as energias e a materialidade, né? Então, a pessoa, ou a empresa, ou seja lá o que for, o circuito, ela acaba saindo dali desse sistema, porque ela não dá conta de estar em reciprocidade. E a lei que ele observou assim muito claramente na questão dos Zulus foi a lei da hierarquia. E também várias tradições, né? Nas tradições, a gente pode verificar na tradição hindu, nos indígenas como um todo, nos quilombolas, né, na própria África, como que eles não tinham tanta dificuldade com os filhos com relação aos pais, da questão de respeito, da questão de honrar, né? Todas as tradições, né, espiritualistas falam muito sobre honrar pai e mãe. Simplesmente quer dizer dar um lugar devido, crédito, né, devido pela vida que chegou até a gente, pelos nossos ancestrais. E isso ficava muito claro para o Bert, porque eles não tinham tantos problemas de quebra de hierarquia, que a gente chama, né, de desrespeito total de pais para com os filhos nessas tribos. Isso era uma coisa tranquila, passado de geração em geração, e também nos japoneses a gente verifica muito isso, o respeito aos anciões. É claro que hoje em dia muita coisa vem sendo influenciada pelo ocidentalismo, mas há de pensarmos que nós recebemos uma grande bênção dessas teorias,
todas com relação à hierarquia, ao respeito à hierarquia. Porque a pessoa que ela atropela a hierarquia, ela sente os efeitos na sua vida muito impactantes. Ela fica, muitas vezes, olhando para trás, cobrando dos pais aquilo que ela supõe que deixaram de fazer, que deixou de dar, mas quando a pessoa entende e aceita tudo como foi a sua história e honra a sua história, toda essa... vem à tona a questão da hierarquia e de tomar a vida. A Beth fala muito sobre tomar a vida do jeito que ela se apresentou para a gente e fazer. O principal que a gente pode fazer para honrar nossos pais é levar a nossa vida adiante da melhor forma possível. Aí entra as terapias para ajudar a nossa forma. É como se destravasse, né? Exatamente. No momento que você tem a reverência, tem a gratidão, entende que não há vítimas nem algozes. Que foi feito aquilo que é possível, no tempo possível. E que eu continuar olhando para o meu passado, cobrando desse passado, vai me deixar paralisado, não vai fazer a vida caminhar. Porque a vida precisa de movimento. Sim, né? Interessante. Você está falando sobre as terapias, né? Eu sou psicóloga e também tenho enveredado muito para o campo das terapias integrativas. Então, uma abordagem que consegue dar conta de tudo isso é a psicologia transpessoal, que é muito interessante porque ela enxerga o ser humano desde uma perspectiva integral, corpo, mente e espírito. Sim. Então, sim, eu gosto de aliar a clínica, né, a todo o diálogo ali, a tudo que me é contado, as ferramentas, por exemplo, da apometria, que ela consegue dar uma percepção, como a Cristina disse, do campo. Podemos falar que seria uma leitura também de campo, né? De campo energético. De campo energético da pessoa, de tudo ali que está atravessando ela no nível mais sutil e que está gerando sintomas, às vezes, que não estão muito bem explicados, como nessas consequências de situações, por exemplo, com ancestralidade, questões de votos e pactos feitos nessa encarnação, encarnações passadas, por exemplo, chips, implantes, tudo isso pode estar acometendo, e a própria questão dos psicodiagnósticos, se a gente for pensar assim, que é um transtorno mental. Então, o espiritismo tem uma visão muito lúcida, mais ampla, de que nada é por acaso, né? Então,